Fala, cruzeirenses até morrer, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Jonathan Souza, chegando aqui para mais um conteúdo no canal Cruzeiro até morrer. Sejam todos muito bem-vindos. E você tá chegando agora aí, faz aquele favor de sempre para ajudar aqui o canal, deixar o like já desde o início. O like vai fortalecer e ajudar demais o nosso trabalho aqui, tá certo? Deixa o like, clica no hypar para ajudar a gente a alavancar esse conteúdo. Comenta bastante as suas opiniões aí sobre esse momento do Cruzeiro. Muita gente comparando o Cruzeiro do Leonardo Jardim no mesmo período, sabe? E muita gente falando que o Tite faz um trabalho melhor do que o Leonardo Jardim. Eu vi alguns comentários assim, principalmente no X, né? Fazendo essa comparação aí. Queria saber de você. Você acha que, pegando essa fase inicial, né, de Campeonato Brasileiro, a fase final do Campeonato Mineiro, que a gente pode chegar numa final, por exemplo, coisa que não aconteceu com o Leonardo Jardim, né? Pegando essa fase, a quantidade de jogos e comparando com a quantidade de jogos do Leonardo Jardim inicialmente, você acha que o Tite, mesmo com a desconfiança do torcedor, mesmo com 99% do torcedor querendo ele fora, faz uma fase melhor do que o Leonardo Jardim? A pergunta que eu deixo para você responder aqui embaixo nos comentários, tá certo? É uma pergunta realmente só para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? Deixa o like, clica no curtir para dar essa força pra gente. Vamos trazer as últimas informações do Cruzeiro e a gente começa a falar sobre o Tite, que tem um respaldo da diretoria. Eu vou trazer na tela para vocês a informação em cima dessa questão Tite e diretoria. Tite, Pedrinho BH, Pedro Júnior, Spindel, e eu vou explicar no detalhe para vocês. Olha aqui, ó. E tá aqui, ó, pra vocês lá no Papo Cabuloso, uma informação do GE, do Globo Esporte, trazendo aí o que tá acontecendo com o Tite nesse momento no Cruzeiro, ó. Detalhes da situação do Tite no Cruzeiro. Tite segue respaldado pela diretoria e terá um respiro, ao menos em meio às fases decisivas do Campeonato Mineiro. Então, quer dizer, até passar essas fases finais, não se fala nem em continuidade, nem também em demissão. Fala-se em um respiro, fala-se em uma permanência até que aconteça dessas fases finais, né? Semifinal agora no sábado e a final, se caso o Cruzeiro chegar na final. Após essa final, aí vai começar a se falar sobre futuro de Tite no Cruzeiro. Tem que passar por essas fases para tá depois conversando, né, entre membros da diretoria e o treinador, como será a continuidade, né, ou não, né? Olha aqui, ó, o que pensa para a confiança sobre a comissão técnica e é o desempenho dos últimos jogos. Há o entendimento de que Tite, depois de alguns erros, encontrou a escalação considerada ideal, né? É a mesma escalação do Leonardo Jardim, né? E conseguiu melhorar o rendimento coletivo. Tá falando aqui também na reportagem. Então há um entendimento da gestão atual de que o Tite, mesmo que o desempenho ainda não é aqueles, ele conseguiu achar a formação ideal, o time ideal para jogar, né? Que é o mesmo time que jogou o ano passado com o Leonardo Jardim. Quer dizer, a diretoria entendeu que ele conseguiu fazer uma cópia parecida com o que o Leonardo Jardim fez o ano passado, né? Depois de empatar no Brasileiro, Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Bruno Spindel deram à comissão um feedback positivo em relação à atuação do time. O título do Campeonato Mineiro é tratado como uma absoluta prioridade para esse momento. Então o Cruzeiro entende que ser campeão mineiro é a prioridade nesse momento. Será que é por isso que a fase no Campeonato Brasileiro tá ruim? Porque o Cruzeiro está se entregando 100% dentro do Campeonato Mineiro? Será que é por isso que o Cruzeiro faz uma campanha tão ruim no Campeonato Brasileiro? Porque está deixando tudo no Campeonato Mineiro, está fazendo o seu 100% do Campeonato Mineiro e deixando tudo realmente na competição e faltando no Campeonato Brasileiro, né? Lá no Campeonato Mineiro você está dando o seu máximo, o seu 100%, e por isso falta no Campeonato Brasileiro. Será que é por isso que a gente está tão mal assim na competição nacional e entregando tudo na competição estadual?
Não sei. O Cruzeiro esperava fazer um início forte no Campeonato Brasileiro, mas entende que há uma margem para recuperação, o que a conquista do estadual influenciaria positivamente na confiança da equipe, tá certo? Então, há um respaldo da diretoria e há um entendimento que se for campeão mineiro, o Cruzeiro vai ter um respiro aí, a torcida vai deixar um pouco aí esse momento de lado, né, e vai voltar a apoiar. Eu acho que o torcedor nunca deixou de apoiar, né? O torcedor nunca deixou de apoiar. E a prova disso é que ele tá bravo porque o torcedor é apaixonado pelo clube. O torcedor é apaixonado pelo clube e ele vê uma situação difícil, uma situação ruim. Ele vê, tipo, eu vou te dar um exemplo pra você. Ele vê como se fosse uma doença começando. A doença tá começando, tá bem no início. Se você cortar o mal pela raiz, a doença acaba e você vai se curar. Mas o Cruzeiro tá com essa doença, a doença tá só aumentando e vai chegar a um ponto que essa doença talvez não tenha cura, né? E o torcedor vê isso acontecendo nesse momento, né? Essa doença tá lá no começo, tem como você cortar o mal pela raiz para acabar com essa doença, mas a doença vai se alastrando e vai chegar a um ponto que talvez não vai ter como cortar o mal pela raiz. Qual que é a sua opinião sobre isso? Usa o espaço de comentário para você falar aquilo que você pensa, beleza? Aí você se pergunta, né? Como é que tá a situação do torcedor com o Cruzeiro? E o reflexo de como tá a situação é a venda de ingressos para essa partida de sábado, né? 17 mil ingressos vendidos até o momento, né? E a postagem feita alguns minutos atrás mostra do que tá acontecendo. 17 mil ingressos. É um jogo que, com certeza, né? No mínimo, se tivesse na fase do ano passado, por exemplo, estaria ali entre 45 a 50 mil torcedores. Tenho certeza absoluta. O ano passado o Cruzeiro foi o segundo maior em público do Brasil. Segundo maior, ficou atrás apenas do Flamengo, né? E esse ano, cara, não chega nem perto, não chega nem a sola do sapato aí da quantidade de públicos que vem indo nos jogos. E é culpa do torcedor? Não é culpa do torcedor. O torcedor tá no seu direito, é o protesto que vem sendo feito. Jogo a jogo, isso vem... Cada vez vai indo menos público aos jogos. Por quê? Porque o torcedor está dando uma resposta à insistência da diretoria com algumas coisas, né? A diretoria realmente tomou... A SAF do Cruzeiro realmente tomou o Cruzeiro, porque eles que pagam salário, eles que tomam conta do dia a dia, eles que contratam, eles que demitem. Então tomou conta realmente e deixou o torcedor de lado. O torcedor realmente está escanteado nesse momento. Me lembra muito o início do Ronaldo no Cruzeiro, quando chegou, o Ronaldo não escutava o torcedor. Então essa diretoria atual faz a mesma questão nesse momento. Realmente tomaram ali o Cruzeiro, né? Os egos ali, eu sou o dono, eu que mando, né? Não vou ficar escutando ninguém. Tomaram o Cruzeiro e o torcedor, que é só, como é que eu vou dizer, um cobaia, né? Aquele que compra ingresso, compra camisa, paga sócio, né? É só para colocar dinheiro também no clube, mas não manda nada, infelizmente, é o que a gente vem passando. E tá aqui, ó, 17 mil confirmados no Gigante da Pampulha, né? E se você que ainda não comprou e quer comparecer a essa partida, tem todos os detalhes aí para você lá no ingresso.cruzeiro.com.br, né? R$80 a inteira, R$40 a meia, setor amarelo e laranja. E você vê um jogo que fraco de público, né? Você colocar ingresso ali a R$10, R$15 compensaria mais, pelo menos lotaria, né? Pelo menos lotaria, você recuperaria pelo menos uma parte do dinheiro. Mas o Cruzeiro ainda colocou 80 conto aí num final de mês, né? Hoje é dia 27, tô gravando esse vídeo no dia 27, final de mês, né? Quer dizer, não chegou nem o dia 5 ainda o pessoal receber a grana, 80 conto, né? E tem aqui a setor azul e roxo, tá R$100, R$100 a inteira. Então, quem quer adquirir, ingressos.cruzeiro.com.br, né? E tá aí, ó, 17 mil para essa partida, que é uma semifinal, né? Uma semifinal, pode que o Cruzeiro vá para a final, né? E eu quero ver como é que vai ser o público, se o Cruzeiro for para a final, né? Como é que vai ser esse público do Cruzeiro contra quem for vir do outro lado, né?
Vamos ver como é que vai ser. Então não existe nenhum movimento de mudança por parte da diretoria do Cruzeiro. Tite vai comandar o time do Maior de Minas contra o Pouso Alegre no sábado, dia 28. Informação do Samuel Venâncio. E agora a gente aguarda, né, o Cruzeiro chegar na final. Ele tem obrigação de chegar numa final. Ganhou o primeiro jogo de 2-1. Eu vejo como uma obrigação ir para a final do Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre, jogando na sua casa, jogando no Mineirão, mesmo que o público vai ser reduzido. Mas eu tenho uma opinião. O Cruzeiro joga melhor quando tem um público menor, tá? Então, pra mim, isso é até bom, tá? Porque esse time atual do Cruzeiro, quando ele pega 60 mil ali no Mineirão, ele sente o peso ali, ele realmente, os jogadores ali, na minha opinião, treme quando pega um público grande. Prova disso que não ganhou quase nenhum jogo quando tava com mais de 60 mil torcedores ali no estádio. Com o Leonardo Jardim também foi a mesma coisa. Quando tava com o estádio lotado, fez jogos ruins. E o Cruzeiro realmente, esse elenco sente quando tá lotado, tá? Então ali, tomara que continue nessa média aí, de no máximo até 30 mil. Eu acho que não vai chegar, né? Vai chegar em torno ali de 20 mil a 25 mil. 30 mil porque é ruim. Mas é a forma que os jogadores atuais do Cruzeiro conseguem jogar, tendo mais tranquilidade ali. Se tiver muita pressão pra cima deles ali, eles realmente sentem, né? Então é isso, galera. Deixa a opinião de vocês, né? E torcer pro Cruzeiro chegar nessa final aí, ser campeão mineiro e parar o Atlético Mineiro, que se chega na final também, tem um jogo muito difícil. Eu acho a vida do Atlético de lá contra o América tá mais difícil que a do Cruzeiro aqui contra o Pouso Alegre. Mas se o Atlético chega e é campeão, vai chegar ao seu 7º título mineiro. O Cruzeiro não pode deixar isso acontecer. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito. Ficou até o final desse vídeo? Você vai comentar aqui embaixo. Fiquei até o fim. Vou estar deixando um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais no nosso trabalho aqui, tá certo? Ajuda aí, fortalece nosso trabalho. E aproveita nossa promoção aqui embaixo, Mercado Livre Shopee, para você comprar aquilo que você quiser. Vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, compra através dos nossos links. Você tem desconto e ajuda o nosso canal, tá certo? Obrigado a você, tamo junto, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!